E Fala aí, aí, bicho. beleza, cara? Você tá bom? Gostei da sua camisa aí. Gostou? Isso aqui, meu Gostei. filho, ó. Isso é só os velhos que vão entender. Essa Ô, camisa Lucinho, eu aqui. quero, eu quero aquela Adore. Aquela lá você tem que me dar de presente, poxa. Não, aquela ali eu não posso te dar, não. É só pra crente. Gente, Ô, Lucinho, esse falando cara só pra aqui. crente, e esse hum, cabelo aí? O que é isso? Nós temos que aumentar seu remédio. O que tá acontecendo, Eu cara? tô, eu tô orando para o Kim Jong-un converter. Aí eu ponho a mão na minha própria cabeça, entendeu? Deixa eu te apresentar pra galera aqui. Gente, esse cara aqui é o Ismael Sobrinho. É membro da Igreja Batista Central aqui de BH. E psiquiatra há quantos anos? 15 anos de formado, tem uns 13 15. para 14 de psiquiatra. Gente, e além de ser o cara que cuidou e cuida de mim, da minha família, mais de um bocado de gente, ele tem sido aí uma referência, tem andado em muitos lugares, tem livro escrito. No final, vou te pedir para você falar do livro Depressão, que você lançou aí. E a gente quer bater um papo hoje com o Ismael aqui sobre cuidando da cabeça em tempos de coronga. Porque, vamos já entrar pro negócio já, mano. O povo, eu tenho recebido mensagens aqui assim, o pessoal tá desesperado, cara. Desesperado. Ó, vou falar um dado e eu vou passar a bola para você. Eu li ontem, fonte real, não é fake não. Em Nova York, tudo bem que é Nova York, mas a realidade é muito parecida. Os velhinhos estão morrendo de ataque cardíaco. O número de ataque cardíaco de idosos subiu 800% devido ao medo. Porque como eles têm que ir a hospitais, o medo de ir ao hospital está fazendo a cabeça dos caras endoidar. Então, isso é um dado. Mas é um monte de gente me falando assim, eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu tô pirando, eu não tô bem. Ah, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. O que você fala pra gente sobre todo esse cenário aí que a gente está vivendo na nossa cabeça? Pois é, rapaz, isso é um assunto interessante. Nós temos um campo de estudo na psiquiatria, na medicina, que é a economia da saúde, que é como essa questão das relações também econômicas influenciam em saúde, né? Na Sim. época da crise de 2008, a cada um ponto de queda do PIB, tiveram estudos mostrando, por exemplo, que a gente chegou a ter 10 pontos de aumento de tentativas de suicídio. Ou A seja, cada queda, é, a cada queda do ponto do PIB, você tem 10% às vezes do aumento do índice de suicídio. Então, assim, se fala muito do dano econômico, que ele é real, da pandemia e tudo, mas o dano para a saúde mental, ele é uma coisa absurda. Ele é uma sim. coisa que os estudos que vão existir daqui para frente, eles vão mostrar isso. Quer ver um exemplo aqui pertinho de nós, assim? Hum. Em Mariana e depois em Brumadinho, os estudos mostraram que a incidência de transtorno de estresse pós-traumático, de depressão, de ansiedade, que o número de suicídios aumentou. Agora, você pensa essa pandemia, que é um Brumadinho, não minimizando Brumadinho, que foi uma coisa terrível, mas é um Sim. Brumadinho ampliado para o Brasil inteiro, né, com Meu várias Deus. perdas e tudo. Então, o Sim. que eu tenho percebido e tenho conversado com muitos médicos que estão atuando na urgência? Eles estão atendendo mais crises de ansiedade, mais crises de pânico, mais doenças psicomáticas do que, de fato, pessoas, às vezes, com queixas de coronavírus. Agora, deixa eu Nós te falar, sabemos. isso gera um falso positivo? Tipo, o cara começa a tossir, ele fica tão grilado que ele começa a ter o sintoma, mas não é. Isso é possível? O que acontece? Quando nós estamos sob efeito de estresse, o que acontece? O nosso cérebro, durante essas pandemias, ele liga o sensor de estresse. A gente tem lá uma região que chama amígdala, que é o nosso botão do medo. Normalmente, esse botão ele trabalha no pulso, ele sobe, passa um estresse e ele desce. Então, Deus fez a gente para ter um estresse bom. Eu sempre falo aí quando eu vou em igreja, tudo o seguinte: Sim. um pouquinho de estresse é bom. O sujeito que não tem uma adrenalina, ele não prega, ele não ora, ele não É. visita, ele não corre atrás, ele não paga boleto, ele não preocupa com os filhos, ele não preocupa com nada. Agora, o que está acontecendo? A nossa curva de estresse, ela está assim, ó.
ela está só subindo. E aí depois nós não podemos falar um pouquinho, mas as pessoas que já eram predispostas ao estresse, já tinham histórico de ansiedade, pessoas que já tinham, às vezes, uma personalidade ansiosa, ou que já estavam no limite de quebrar, o que acontece? O cérebro, ele começa a dar ordens exageradas para suprarrenais, que são os centros de produção de adrenalina e cortisol, e aí sobe a adrenalina e o cortisol no sangue de um jeito tão grande que a pessoa pode apresentar um ataque de pânico. O que é um ataque de pânico? A pessoa tem falta de ar, aquela sensação de aperto no peito, ela acha que ela está sendo sufocada, ela acha que está faltando ar, e ela pode ter formigamento, sensação de tonteira e tudo. Aí você imagina, Lucinho, que existe pessoas que podem, até por ansiedade, entrar numa tosse. Essa pessoa, ela já está grilada, ela já está cismada. Qual que é o raciocínio que ela faz? Eu estou com coronavírus. Só que essa pessoa, ela não tem... A crise de ansiedade, ela é aguda. Ela vem, sobe, depois de 5 a 30 minutos ela passa. A falta de ar do coronavírus, ela é contínua. Uma outra coisa, o coronavírus, ele dá febre, né? Assim, a maioria absoluta das pessoas com coronavírus dá febre. A ansiedade, em geral, ela não vai dar febre, ela não vai trazer esses problemas. Então, só que isso gera um problema que você falou de falso positivo. As pessoas acabam indo no pronto-socorro achando que elas estão com dispneia e tudo. E aí, o que eu tenho conversado com alguns plantonistas é isso. Muitos desses pacientes estão sendo avaliados. O médico, na verdade, passa ali um calmante na urgência, conversa com a pessoa e orienta aí para casa. Então, o que você disse é um fato. A epidemia ela tem aumentado a incidência de depressão, ela tem aumentado os quadros de transtorno de ansiedade e ela tem aumentado os quadros de transtorno de pânico. Fora outras coisas aí, aumento do consumo de álcool, aumento do consumo de... Sim. Aí, o que eu acho que a gente tem que entender é que tem pessoas que elas têm mais fator de risco para desenvolver essas coisas. Por exemplo, as pessoas que já tinham tido crises de ansiedade no passado, que já tinham uma história de transtorno de pânico, ou a pessoa que já tinha uma história de transtorno depressivo, as pessoas que tinham um histórico, por exemplo, de um transtorno de humor, essas pessoas elas têm um risco maior de desenvolver esses quadros durante a epidemia do Covid. Você está me dizendo que o grupo de risco ele não é só asma, idade acima de 60 anos, o risco de uma pane emocional, a pessoa que já teve um histórico anterior, se ela enfrentando essa situação, pode ser um gatilho para ela entrar para algum quadro desse de ataque de pânico, de depressão, de tudo isso? Sim, sim. Inclusive, nós temos algumas coisas que vão surgir depois, que nós vamos mensurar isso, que, com certeza, os estudos eles vão mostrar que o prejuízo da saúde mental dessas estratégias duradouras, persistentes, eles vão ser gravíssimos, né? A gente vai ter, já está tendo, mas isso ainda não está quantificado, porque isso gasta tempo. Depois nós vamos ter vários estudos, com certeza, mostrando que o dano vai ser maior. O que você disse é o fato. A pessoa ela já tem ali ela já tem ali uma predisposição que a predisposição à ansiedade, ela pode vir de várias formas. Ela pode ser genética, ela pode ser por trauma na infância, ela pode ser por aprendizado familiar comportamental ruim, ou seja, se você for criado numa família que tem uma estrutura comportamental ruim, e ela pode vir por um estresse agudo ou um estresse crônico. Então, pessoas que já vinham no pau, já vinham ligadas, já vinham no limite, que já estavam usando essa performance cerebral, que já estavam no limite do controle de ansiedade, essas pessoas elas acabam apresentando um maior risco. Então, assim, quem tem genética de ansiedade, quem tem história mais traumática na infância, quem tem um padrão familiar de comportamento mais ansioso e quem tem um estresse agudo que a gente está passando ou já vinha no estresse crônico. Então, assim, Agora, esse momento, ele era para ser encarado, porque eu vi que mudou. Nos primeiros dias,
A galera assim, eu cheguei a ouvir áudio assim, corona, corona. E nego quando recebeu a notícia que não ia ter aula, sabe? Patrão avisando, fica em casa. Mas, cara, tipo, 2 semanas depois, a ficha foi caindo de todo mundo. Então, o que tá rolando? Uma coisa engraçada, porque a gente está, entre aspas, descansando, mas ninguém está descansado. Então, eu queria que você falasse para a gente também um pouco sobre porque molecada tá reclamando comigo assim, ó, eu tô em casa, eu tô pior do que eu tava, porque o tédio veio, aí o tédio veio, junto com o tédio veio lembrança do passado, vontade de morrer, acesso à pornografia, veio briga com meu pai, briga com meu irmão, vontade de sumir, Deus não me ama. Então, eu tenho recebido esse tipo de relatório de que o descanso, na verdade, ninguém está aproveitando esse tempo para. O que a gente pode fazer para a gente emocionalmente não surtar de vez no meio desse negócio? Isso é interessante porque o ser humano, ele passa por um processo de adaptação, mas esse processo de adaptação, ele demora semanas para que ele possa acontecer. Como você mesmo disse, no início fica parecendo férias, né? O coronavírus vira uma férias para muitos, né? Sim. Mas o que acontece? O que aconteceu de fato? A gente vinha numa sociedade muito hiperativa. A gente via numa sociedade com muitas demandas. A gente via extremamente ligado a questões de consumo, a padrões de entretenimento, a padrões sociais, né? Num excesso até de conectividade que ele até fazia mal para as pessoas. Quando isso estopa, quando isso para, o cérebro ele tem um bug, ele tem um tilt. Ele passa a pensar o seguinte: opa, peraí, de repente me instalaram aqui um Linux onde estava rodando um Windows. E aí, outras remodulações, elas vão existindo. Porque você não consegue mais fugir dentro da sua casa. Você tem que encarar alguns problemas conjugais, você tem que assumir papéis que você não tinha, você tem que lidar com esse ócio que ele nem sempre é produtivo. Sim. E aí entra um problema que é o que? Como o cérebro estava viciado em conexão, o que muitas pessoas estão fazendo que está adoecendo elas? Elas estão ficando mais conectadas e mais viciadas ainda em tecnologia. O sujeito tinha uma vida hiperativa no trabalho, ela tinha ali uma vida hiperativa com as coisas, aí ela transpõe isso para uma vida virtual excessivamente conectada. Então, como você disse, muitas pessoas estão perdendo a oportunidade de descansar, de exercer a leitura, de desenvolver outras habilidades artesanais, enquanto você está tá falando aí, subiu uns 5 ou 6 aqui assim, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo dormir. Então, é exatamente isso. A gente estava conectado e estava milhão. De repente, freou a vida e a gente agora só tem a internet. Então, essa conectividade parece que a gente virou o celular. E aí a gente não... O interessante do celular é porque ele vai direto. Né? Então, a cabeça... A molecada tá me falando aqui. E eu tô vendo isso aqui dentro da minha casa. Meus meninos estão indo dormir 3 horas da manhã. Aí dá 11 horas da manhã, meio-dia, eles levantam assim. E aí, velho? Bom dia. E aí, cara? Você não dormiu 200 horas? Não, pai. Então, eu tô sentindo que se a gente realmente não tomar cuidado, inclusive coisa nova, patologia nova, assim, que a gente não tinha, o nego vai começar a ter, porque criou-se um cenário de um não saudável. A minha preocupação é da gente tentar pegar esse tempo agora e fazer desse tempo... Eu falei essa frase aqui numa live, a pessoa quase me matou. Que eu falei o seguinte: eu quero que chegue o dia que meus filhos cheguem para mim, minha mulher chegue para mim e fala assim, sei lá, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, fala assim: pai, você não sabe por que eu tô com saudade, cara. Do quê? Cara, eu tô com saudade daquela quarentena. Velho, foi top, mano. A gente assistiu série junto, a gente lavou vasilha junto, nós lavamos banheiro. Lembra que a gente escorregou? Aqui, a gente foi fazer compra de máscara, tipo Zorro. Então, eu acho que o cenário é esse aí. A gente não vai conseguir mudar a pandemia.
mas a gente consegue olhar para dentro e frear algumas coisas dentro de nós e não levar isso de uma forma tão ansiosa como está todo mundo levando, não é verdade? Por exemplo, o povo está descrevendo aqui que não está dormindo. O que você falaria para esse pessoal? O que acontece? Essa questão é muito interessante. O excesso de conexão a redes sociais e o excesso de conexão à tecnologia, essas telas, eu às vezes posto muito no Instagram, que são a blue light, essas telas de celular, do iPad, do computador, elas emitem radiação, elas vão lá na glândula pineal e atrapalham a regulação do centro do sono. Por isso que o que é recomendado é que as pessoas tenham pelo menos de 45 a 1 hora de abstinência de celular antes de dormir, porque essas telas podem, antes de dormir. É o ideal que a pessoa desligue. Muito da insônia que nós estamos vivendo é o quê? É o vício. É isso aqui, né? É o peão dentro, aí vai rolando o feed, só que ele desliga o celular, mas a mente dele não desliga. O pior é o cara que às vezes está dormindo, está acordado e posta as besteiras, né? Tem essa também. Isso aí é verdade. Agora, Mas aí eu estava te falando da insônia. O que acontece? Esses estados de estresse, eles aumentam muito os pulsos de adrenalina. A adrenalina é o hormônio que deixa as pessoas ligadas. Então, o cérebro, ele entende que você está em guerra, que você está vivendo um perigo. Então, ele fala assim, o Ismael tem que ficar ligado. Então, ele automaticamente, esse pulso de adrenalina, acaba tornando as pessoas com uma dificuldade de dormir, principalmente para começar o sono. Então, o que você disse é uma coisa importante. A quarentena, ela desregulou o que a gente chama de ritmo circadiano, aquele horário biológico que a gente tem. E isso também é nocivo à saúde. Então, assim, é bom que o sujeito, ele tenta, pelo menos tente estabelecer uma rotina de horário, mesmo na quarentena, porque senão, depois que passar, ele pode desenvolver um quadro de insônia, um problema mais sério, que depois ele não vai conseguir recuperar disso. Ele vai ter que tratar, tomar remédio, coisa que seria desnecessária. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Oi, desculpa. O crente tem um problema, Ismael. Ele espiritualiza muita coisa. Então, por exemplo, eu estive aí com você, eu já contei isso em sermão, não tô nem aí para nada, eu não tô rasgando. Cheguei aí com quadro de depressão. Eu fui até você, eu estava orando, eu estava lendo a minha Bíblia, eu estava indo para a igreja certinho. Inclusive, acho que foi excesso de trabalho que me pôs num ponto de quase explosão. E você me receitou o remédio, eu tomei. Aí pessoas vieram falar para mim assim, cara, mas isso aí, falta de fé, como é que você... É só orar, só ler uma Bíblia, né? Só que eu tive 3 depressões na vida. Quando minha mãe morreu com 14 anos, quando eu vivi um problema muito sério, uns 8, 9 anos atrás, e eu tive, algum tempo atrás também eu tive, mas aí foi excesso de trabalho. E dessa última vez eu tomei remédio. A psiquiatria, ela permite a pessoa ter recurso. Existe remédio. Até perguntei para um amigo meu, eu falei assim, olha, se eu estou errado de tomar um remédio para uma situação de ansiedade ou de depressão, para de tomar Naldecon quando você ficar gripado também, porque o princípio é o mesmo. E no dentista? E no dentista, usar óculos? Não usa óculos, não. Enxerga pela fé. Não faz cirurgia, não faz nada. Desmistifica um pouco essa questão aí, porque eu vejo assim, você me corrige, a gente tem que tratar nas duas frentes. Eu quero esclarecer isso aqui, gente. Uma das coisas que eu amo no Ismael é o seguinte, foi criado com a mãe levando ele para orar no monte, vendo milagre, vendo cura. Então vocês não estão diante aqui simplesmente de um cara que estudou e aí fez uma pós-graduação e está clinicando há 15 anos. Não é isso não. A gente senta lá, ele várias vezes fala para mim assim, tem gente que senta na minha frente, eu falo assim, isso é demônio que está acontecendo aqui, isso não tem conversa. Mas ele não, porque ele é cristão. Mas existe dentro da psiquiatria o recurso para auxiliar o ser humano na questão do remédio, né? Fala um pouco disso aí para a gente, porque... Eu acho que isso aí que você falou é uma base que o cristão tem que ter. Eu sempre falo, e vou repetir aqui de novo, a gente é o banquinho de 3 pés.
É o banquinho lá de Tessalonicenses 5:23. Nós temos que conservar íntegro o nosso corpo, que é o biológico, a nossa alma, que é o psicológico, e o espiritual. Ou seja, o cristão, ele tem esses 3 pezinhos. Se o biológico estiver alterado, vai influenciar no emocional e no Sim. espiritual. Então, o que acontece? Um cristão que ele está com o hardware dele doente, que ele está com o cérebro dele doente, aquilo vai contaminar a expressão emocional dele, inclusive de fé. Você vê lá na Bíblia, por exemplo, o Elias, quando ele entra no burnout, quando ele entra em depressão, ele pede a identidade dele, ele vira para Deus e fala assim: Deus, eu não sou nada, eu não sou Sim. melhor do que os meus pais, ou seja, eu sou um fracasso. Tem uma tradução que diz assim: eu sou um fracasso como foram os meus antepassados, ou seja, e ele pensa até em morrer. Ou seja, Sim. ele ali, ele estava com um dilema que afetou o biológico, fator emocional, que afetou o espiritual, mas ele estava fisicamente doente. Então, o que acontece com o cristão? Ele aceita a biologia doente do pescoço para baixo. Ele aceita o rim, ele aceita o coração doente, ele aceita o pulmão doente, mas ele não aceita o cérebro doente. Isso é de uma interpretação errada, porque muitos cristãos, eles acham que a transformação da mente ou que a cura do corpo, ela vem automaticamente com a conversão. E não é verdade. Nós só teremos um corpo glorificado lá na eternidade, quando Deus nos dá um corpo glorificado. Até lá nós podemos ter queda de cabelo, nós podemos ter hipertensão, nós podemos ter diabetes, nós podemos ter cárie, nós podemos enxergar mal, nós podemos ter a doença do cérebro. E aí que entra a fragilidade do cristão. Quando você pega o histórico do aconselhamento cristão no Brasil, ele foi muito influenciado por Jay Adams e tudo, que era aquele aconselhamento cristão que ele colocava todas as doenças assim, diretamente como fruto do pecado. Então, Sim. muitos cristãos, quando tinham uma doença psiquiátrica, eles ficavam se culpando ou eram taxados de estarem em pecado, de estarem com falta de fé, de estarem endemoniados, de estarem com alguma brecha e tudo. E isso não é verdade. Cristãos, o Elias mesmo na Bíblia e outros, cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, gente assim, gente que anda com Deus, pode sim passar por doenças psiquiátricas, como passa por qualquer outras doenças. E aí entra a questão da mente, né, Lucinho? Que você prega muito. A mente, nós convertemos, Deus não dá um reset automático, Deus não passa um antivírus automático. Nós temos instalados na nossa mente uma série de vírus que a Bíblia chama de fortalezas da mente, que eles atrapalham a nossa caminhada cristã. E aí, aos poucos, nós vamos ser transformados de glória em glória. Deus vai fazendo uma transformação da mente. A gente cresce um pouquinho, às vezes a gente cai um pouquinho, às vezes a gente avança numa coisa, às vezes a gente tropeça em outra, mas no gráfico ali a gente está crescendo. Ou seja, o cristão ele pode passar por altos e baixos emocionais. Sim. Os salmos de Davi são assim. Tem salmos que ele estava assim: a minha alma exulta no Deus da minha salvação. E tem salmos que ele fala assim: a minha alma está abatida até a morte. Ou seja, o cristão, ele não tem que ter vergonha, ele não tem que ter medo de expressar esses sentimentos, ele não tem que ter receio de expressar que ele é humano, né? Eu vejo assim, quando você prega lá e fala assim, ó, eu tive depressão, alguma coisa assim, é legal, porque as pessoas pensam assim, poxa, o Lucinho é um cara abençoado, ele é um cara de Deus. Se ele teve isso, por que eu não posso ter também? Será que o Lucinho é um super crente? A gente tem que desconstruir um pouco essa ideia de que nós somos super crentes, nós somos super heróis, que a gente está imune às coisas, né? Aqui, fala para mim, é uma pergunta pessoal. Quantos pastores você acha que você já atendeu lá no seu gabinete que chegaram lá assim, só o pó, só a capa do Batman? Eu tô querendo que você responda isso aqui. Para mim, você já respondeu lá dentro do gabinete, mas eu tô falando isso aqui exatamente porque quem está sentado do outro lado, igual você, consegue enxergar a coisa de uma maneira que muitas vezes a pessoa que está ali com a cabeça enuviada, sofrendo, ela não consegue entender. Como é que está essa questão de pastor sofrendo, de ministros do altar indo lá? Olha só, tem uns dados muito interessantes antes de falar o número. Nos Estados Unidos, tem uma pesquisa da Lifeway, 57% dos pastores nos Estados Unidos largariam o ministério se eles tivessem um outro plano de vida. 57%?
57%. Isso dos Estados Unidos. E aqui no Brasil? Imagina aqui. Não, imagina aqui. No meu consultório lá, e quando eu pergunto assim, pastor, se você tivesse um plano B, eu falo, rapaz, quando o cara tá doente, né? Eu largaria isso, eu chutaria o balde. O índice de burnout em pastores, de esgotamento mental profissional, ele é comparável às profissões mais estressantes, bancário, militar e tudo. Olha, a última vez agora teve que fazer uma revisão, o meu sistema ele estratifica por profissões. Eu já tive no consultório, se eu agrupar missionários, pastores e evangelistas, dá mais de 500 pessoas fácil. Isso no meu software novo. Então, assim, eu trabalhei e trabalho ainda recebendo muitos líderes de agências missionárias. É muito comum você receber o cara que está voltando da África, cara cheio de milagres, cheio de história legal para contar, cara. Você dá vontade de se esconder debaixo da mesa, assim, nossa, esse cara é crente demais, eu não sou. Só que os caras chegam com depressão, com desejo de suicida. Desejo de suicida, porque a vontade de suicidar do crente, ela normalmente ela não é assim, eu vou me matar. A oração de suicídio do crente, ele vira e fala assim, Deus, o Senhor podia me levar. Normalmente a oração de suicídio do crente é pedir que Deus leve ele. Porque não deixa de ser uma espiritualização de um machucado, sim ou não? Sim, sim. Nós temos que aprender que cuidar das emoções é algo espiritual. Que uma pessoa emocionalmente doente, ela vai ter uma vida espiritual doente. Veja só, uma pessoa, um líder que está doente, ele vai levar aquela doença para o púlpito, para a comunidade dele, e ele vai adoecer a comunidade dele. Sim. Um líder doente, ele pode se tornar um líder abusador, ele pode se tornar um líder pessimista, ele pode levar mensagens mais angustiadas para o púlpito. E isso nós vemos no dia a dia. Eu atendo, às vezes, muito pastor, e aí, quando eles melhoram da depressão, eles me falam duas coisas. Eles me falam assim, a depressão me ensinou duas coisas. A primeira é que eu tenho que escutar mais, eu tenho que humanizar mais os meus membros. Muitos pastores me contam assim, eu era daqueles que ia aconselhar alguém com depressão, só falava assim, você não tem fé, você está em pecado e tudo. Depois que eu tive depressão, eu comecei a escutar melhor, eu comecei a entender melhor os processos, eu comecei a não fazer tanto julgamento, eu comecei a deixar a pessoa falar mais, eu comecei a fazer como Jesus. Eu pegava mais o gancho de vida sem fazer um julgamento, para tentar ali reconstruir a pessoa a partir do ponto dela. E uma outra coisa, então assim, o pastor com depressão, ele se torna mais humano, ele se torna mais sensível. A experiência... Oi? Sou eu. Eu acho que a pessoa que passa por uma depressão, uma ansiedade, o aconselhamento dela, ele muda depois. E uma outra... É o seguinte, até o cara se matar é frescura, é falta de fé. Mas na hora que o cara ou se mata ou tenta o suicídio, aí todo mundo leva a pessoa a sério. Entendeu? Eu tô falando porque eu já atendi adolescentes que chegaram perto de mim de 12, 13 anos. Ai, eu tô triste porque a minha namoradinha apareceu com outro. Aí eu lá atrás, no início do meu ministério, falava assim, besteira, besteira. Só que aí... a mãe me ligava, meu filho pulou aqui, quase morreu. Então, o nível de pressão que determinada coisa causa em alguém, no outro pode representar a diferença entre viver e morrer. Né? Então, você está falando aí, e o pessoal está pedindo aqui assim, pelo amor de Deus, deixa essa live salva. Você está falando tudo que eu estou vivendo. Eu vi escrito aqui agora assim, eu falei com Deus hoje que ele podia me levar. Então, é exatamente esse desejo de suicídio velado, que se a gente não tratar, uma hora vira plano mesmo de se matar e a pessoa se mata. Ou se não se mata fisicamente, ela vive uma vida morta, porque o depressivo, a melhor definição que eu tenho, que eu posso falar, porque eu tive 3 vezes depressão, é o seguinte, você está morto, mas o coração ainda está batendo. Nada é bom, nada, não adianta. Não adianta você pregar, não adianta você me dar um carro, não adianta casar, não adianta falar nada. Aparecer um anjo para você, você fala, anjo, vai para o inferno. A sua visão de vida, ela é horrível, ela é terrível. Então eu estou vendo que está todo mundo até sendo doutrinado pela mídia de que o mundo pós-pandêmico vai ser tipo um apocalipse zumbi.
que nego vai ficar disputando uma banana com o outro, porque não vai ter comida, não vai ter emprego, todo mundo vai ser assaltado, todo mundo vai empobrecer. Isso está deixando o povo doido, né? Então, Sim, sim. fala aí. Eu acho que... Para falar, além desculpa. além de não dormir 45 minutos antes de dormir, ficar sem o celular na mão, o que você daria de conselho prático agora para a gente no meio dessa pandemia? Eu já vou dar um conselho que você me dá, né? Eu tenho aqui dentro de casa uma esteira e eu coloquei na minha cabeça o número 5. E eu corro 5 quilômetros todo dia. E eu vou falar com você, eu sou um cara agitadaço, mas agitado mesmo. Eu corro 5 quilômetros para ver se reduz um pouquinho a minha agitação. E eu deito para dormir, eu levo 40 minutos, 1 hora, para eu pegar no sono. Quando eu estou cansado. Que se for treta mesmo, eu levo 2 horas para dormir. Para eu ir reduzindo, reduzindo, reduzindo. Então, eu já estou falando aqui, quem consegue pode malhar aí dentro de casa, correr, fazer alguma coisa, uma atividade física, eu sei que é bom. E você falou evitar o celular na hora de dormir. O que mais seria bom para esse quadro de ansiedade, depressão, até mesmo de morte? O que você recomenda aí? Eu acho o seguinte, primeiro assim, só voltando, você falou uma coisa muito importante. A depressão no crente, ela é o quê? Uma perda de energia. O sujeito sabe que tem que orar, mas ele não consegue orar. É uma falta, entre aspas, de fé, não no que ele não tenha fé, mas o sujeito perde a esperança, né? Ele não consegue trazer à memória o que dá esperança. É muito pesado você virar para um crente que está com depressão e simplesmente falar com ele assim, você tem que orar mais e ler mais a Bíblia. Isso ele já sabe, né? Isso ele já tem conhecimento. E a depressão no cristão, ela é essa lente cinza, onde o sujeito passa a ter uma visão mais trágica da vida, né? Então, assim, esses sintomas no meio cristão, eles são meio camuflados. Eu vou falar do que você me perguntou aí, mas por quê? Porque a gente cultiva uma ideia de que o crente é sempre feliz, de que o crente não tem luta, de que o crente sempre está próspero, de que o crente sempre está maravilhoso. E isso torna... As pessoas ficam com vergonha de expressar as suas dores e os seus sentimentos na igreja, porque elas têm medo de serem julgadas, né? Às vezes eu fico triste porque o líder, às vezes ele chega lá no consultório e a primeira pessoa que ele falou as dores dele foi com um psiquiatra, cara. Isso é muito triste, porque ele não recebeu um ambiente nem na igreja e ele não recebeu um ambiente nem nos amigos, nem nos membros. Ele não tem... Você vê que o pastor tem uma igreja grande, mas ele não tem um filho de Deus para ele conversar. Então, assim, você vê que isso é um processo que ele aumenta o dano. Quando a Bíblia diz assim que os filhos do mundo são mais ágeis na sua geração do que os filhos da luz, tem vários exemplos. Às vezes, cara, eu falo essas umas coisas na igreja, às vezes o pessoal me critica, mas às vezes eu falo que o sujeito ele é mais curado num bar do que dentro da igreja. Sabe por quê? O cara chega no bar, ele senta lá, ele bate papo, ele nunca viu, ele enche o saco, ele desabafa, ele fala as besteiras tudo, ele fala o que está no coração dele. Ninguém julga ninguém no bar, né? Você não vê ninguém julgando. Aí, né? Aí na igreja, onde a gente deveria ser o lugar de acolher, de não aumentar o peso, de aceitar as pessoas quando elas são, de colocar, deixar o sujeito extravasar, a gente cria um patamar angelical que é inacessível, cara. As pessoas entram na igreja e se sentem mal, entendeu? Eu faço questão, Ismael, quando eu vou pregar, de contar meus B.O. Eu conto até além do que eu devia. A minha mulher, de vez em quando, eu dentro do grupo da parte, fala assim, para que você contou isso? Você exagerou. Só que eu fiz um propósito comigo. Eu não vou ser um pastor. Eu posso não ter a teologia profunda, ó bem. Mas eu não vou mascarar nada. Eu não vou mascarar nada. Então, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, exatamente isso. Se deu conta, Jesus deu conta dele, vai dar conta de novo. Então eu falo que eu tive envolvimento com pornografia, eu falo que eu queria morrer, eu falo que eu fugi de casa, eu falo que eu tomei remédio, eu falo mesmo. E aí as pessoas descem do púlpito, ao contrário de eu afastá-las, elas chegam perto de mim e falam assim, não, cara, foi de Deus demais você falar isso aí, porque eu também estou vivendo isso aí, mas eu não senti liberdade aqui na igreja para falar, porque todo mundo é super-herói. Só que quando a gente vai para a Bíblia ler, as pessoas não eram assim, não.
As pessoas, na Bíblia a gente vê que as pessoas sofriam as suas dores emocionais abertamente. A gente vê uma bipolaridade nos Salmos muito grande, igual você falou. Tem versos que no mesmo verso, Davi fala assim: eu te glorifico, Senhor meu Deus. Senhor, até quando? No mesmo verso, ele adorava e pirava. Então, assim, eu estou falando isso aqui abertamente, a gente não ganha seguidor quando a gente faz isso, não. Né? Não. Mas eu quero que você que está aqui, que pode, consegue olhar e fazer uma análise, ajudar a gente nesse momento, porque principalmente tem muito adolescente aqui agora, muita gente solteira, a grande maioria, muita gente recém-casada com filho pequeno. Eu estou lendo aqui, o pessoal está dizendo que não está dando conta, muita briga está rolando dentro de casa, climão, a pessoa já não estava bem resolvida. E agora fica confinado. 3 animais, 4, 5 dentro de uma casa, sei lá, 40 dias, um mês e meio, e já estou querendo morder um ao outro já. Não, vamos falar. Você falou bem. Na Bíblia não tem um perfeito, assim. Todos viveram pela graça. Todos viveram pela soberania de Deus. Eu vou fazer agora no meu Instagram, essas próximas semanas, o perfil psiquiátrico dos personagens bíblicos. Aí eu vou falar um pouquinho disso. Mas você vê lá Moisés explosivo, Pedro explosivo, Davi com essas inconstâncias de humor, as taras sexuais dele, a José, sim, aquela personalidade mimada que Deus trabalhou. Até isso dá para dar pano para manga e tal. Nem Paulo escapa. Agora, o que acontece? Todo mundo foi usado a despeito de suas fragilidades. Então, o que eu coloco para as pessoas é o seguinte, que primeiro, a quarentena ela tem que ensinar as pessoas que elas não são obrigadas a viver em alta performance. Tem um autor que eu tenho lido, não é um autor cristão, que é o Han Chun, que eu sempre falo, indico para todo mundo, os livros dele são fininhos, que é o livro dele principal é o Sociedade do Cansaço. E ele vem trabalhando isso. Como que essa demanda de que todo mundo tem que ter sucesso, que todo mundo tem que ser positivo, que todo mundo tem que viver sempre em alta performance, que como que todo mundo tem que viver sempre empreender, criar, ser maravilhoso, bater escanteio, ser ótimo marido, ótimo empreendedor. Essa pressão da perfeição, essa pressão da performance, ela não é bíblica e ela veio fazendo com que muitos cristãos, isso é um movimento esse movimento humanista, esse movimento da teologia do homem, esse movimento de tirar Deus do centro, esse movimento de colocar Deus como que se nós movêssemos Deus, como se nós trabalhássemos a mente de Deus, como se nós fôssemos responsáveis pelas coisas. Sua vida é um exemplo disso, a minha também. Deus, quando tem que fazer, ele faz. Essa pressão humanista, essa pressão no cristão, ela adoeceu o cristão. Então, sim, eu vejo que a primeira coisa que a gente tem que desconstruir, e é uma grande lição para nós cristãos, que Deus está nos proporcionando, é nós reconhecermos que nós não podemos sobreviver em alta performance, nós não podemos viver pressionados. A única fonte que nos garante a sobrevivência é o Senhor. O evangelho ele é muito simples. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O evangelho não é um chamado a empoderamento. Então, assim, eu gosto de colocar essas coisas porque eu venho vendo isso nos últimos anos como um movimento crescente na igreja, onde as pessoas estão pressionadas dentro do próprio evangelho a não compreender a graça. Então, eu vou dar primeiro uma dica espiritual. As pessoas têm que resgatar a espiritualidade verdadeira, que é a espiritualidade. Nós, sem o Senhor, nós não podemos nada e nós não somos nada. Nós temos que reaprender o evangelho da graça, o evangelho em que Deus nos usa, mesmo se nós somos infiéis, ele vai ser fiel. O cristão ele tem que resgatar agora uma ideia de que há um Deus que controla as variáveis, que o coronga ele não é um dado isolado, que Deus não ficou surpreendido pelo corona, né? Eu falo que há uma ansiedade normal, há uma ansiedade patológica, mas há uma ansiedade existencial que ela é trabalhada na fé. Aí entra, que eu acho que é uma dica muito preciosa, nós temos que nos conectar à leitura. Quando eu falei do digital, nós temos que tirar esse tempo para refletir sobre aquilo que nós realmente precisamos de vida.
O corona, ele tem que nos ensinar a voltar a uma vida simples, a voltar a uma vida de menos consumo, a voltar a uma vida de menos necessidades, a nós entendemos que muitas coisas que nós fazíamos e que nós comprávamos ou que nós participávamos eram coisas absolutamente desnecessárias. Então, eu acho que esse momento, ele não é só um momento espiritual, ele é um momento de resgatar uma simplicidade de vida que nós perdemos, né? Que é uma simplicidade de vida que nós deixamos de fazer. Quando eu falo isso, eu estou falando aqui dos cuidados com a alma. A outra coisa, nós temos que desabafar. A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que confessar uns aos outros para ser curados. Então, esse é um momento que eu acho que nós temos que aproveitar muito para confessar uns aos outros o que nós estamos sentindo. Então, assim, em vez de você ficar conectado o dia inteiro, tira um momento no dia que você possa ligar para alguém, conversar para alguém e colocar para fora esses sentimentos. Deus não matou Davi, Deus não matou Jó, Deus não matou Moisés. Ninguém que ficou reclamando, que colocou para fora as suas dores, foi eliminado por Deus. Deus respeita muito o sentimento e ele instituiu que a confissão horizontal, não só a confissão vertical, mas a confissão um ao outro, ela cura também. Então, assim, eu acho que é um tempo da gente entender que a gente tinha muitas conexões sociais, muitos relacionamentos superficiais, mas a quarentena ela eliminou isso, ela limpou isso. Aquele cara, assim, que ele ia na igreja muito pelo clube, muito pelo entretenimento, muito pelo bater ponto, isso também foi limpado. Se você vai pensar, não sei se você pensa disso, mas o entretenimento evangélico, ele foi ali, ele sofreu um duro golpe. E isso é uma oportunidade para que as pessoas possam se entreter de Deus e terem realmente, nessa limpeza social que as pessoas vão fazer, descobrir quais são verdadeiramente as suas verdadeiras conexões. Quem que está te ligando agora? Quem está orando com você? Quem está preocupado com você? Quem está querendo saber dos seus boletos? Quem que realmente está ali se conectando quando você não pode abraçar, quando você não pode visitar, quando você não pode dar nada em troca, quando você está preso na sua casa e você não tem nada para oferecer. Então, eu acho que essa limpeza vai desnudar também muitas coisas para as pessoas. As pessoas, elas vão ver, vai passar por um reaprendizado que ele vai ser muito saudável. E aí entra essas coisas também que você disse. O cuidar da alma, cara, não é só estar na igreja, é assistir um bom filme, não é ficar assistindo um filme horroroso, não. Dar risada, contar piada, aprender um hobby. Vai cozinhar, vai ficar ruim, mas você vai aprender. Vai fazer coisas que você não fazia. É um tempo da gente colocar a mão na massa, é um tempo da gente entrar em conexões também dentro de casa mais práticas. Como você disse, quem tem o privilégio de ter uma esteira, ou mora numa roça, num lugar que pode correr, que pode fazer uma atividade física sem ter exposição ao outro, também é um tempo de fazer isso. O cristão, Lucim, ele é muito pecado ou não pecado, santo e profano. E a Bíblia diz o contrário, que tudo que a gente fizer, comer, beber, qualquer outra coisa, nós vamos fazer para a glória de Deus. Então, a gente tem que aproveitar a quarentena, não é para a gente virar um robô tecnológico, mas é para a gente se humanizar mais. A gente leva muito, e está certo, Deus está mudando a igreja, Deus está fazendo um novo mover, nós vamos ter um avivamento, eu acredito nisso tudo, mas eu acho que para essas coisas acontecerem, a base é o quê? Nós morrermos para nós repensarmos a vida doida e nós voltarmos à simplicidade de um evangelho que foi perdido. E isso envolve uma remodelação de vida que, quando, Lucinho, Deus queira que nos poupe um pouquinho, nos dê um descanso. Mas quando nós vamos ter uma outra oportunidade disso? Tem pessoas que vão sair da quarentena do mesmo jeito. Isso é inacreditável. Ou pior. Ou pior. Deixa eu te contar uma coisa. Esses dias eu estava aqui dentro de casa e a gente está sem ajudante. Então, nós estamos aqui, ralando. E eu trouxe meu pai aqui para dentro de casa. Meu pai já tem quase 80 anos. Então, eu não estou saindo mesmo. Eu só vou uma vez por semana lá no culto, prego, volto. Então, a gente está lavando banheiro, lavando vasilha, passando pano no chão, ajudando em tudo. Aí, esses dias eu fui catando lixo aqui dentro de casa. Peguei o lixo do banheiro do Davi.
peguei o lixo ali do outro banheiro, peguei lá embaixo, catei o lixo, pus lá no outro lá. Aí peguei o lixão todo da casa, na hora que eu tô jogando ele fora, eu senti Deus falar comigo assim, lá na rua. Era isso que eu queria de você. Isso o quê? Você que joga o lixo fora. Você joga o seu lixo fora. Jogue você o seu lixo fora, pegue o seu lixo e jogue fora. Então, o cara sair dessa quarentena sem fazer uma autocrítica, uma autoanálise e remodelar a vida dele, o que ele vai virar? Eu acho que ele vai virar o Cristiano Ronaldo. O que é o Cristiano Ronaldo? É um cara de 36 anos que ele malha. Eu sigo ele no story. No dia de Natal, na academia da casa dele, ele tá malhando perna, ele tá porque ele não aceita que ele está envelhecendo e ele quer ter a performance lá no topo o tempo todo. E eu sei porque eu sou pregador, tem gente que gosta de me ouvir pregar, aí começa a ficar aquela coisa assim, todo sermão seu você tem que arrebentar. Toda vez que você abrir a boca tem que expulsar demônio, tem que converter 100 pessoas, tem que... Toda vez... Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar leve comigo. Falei, velho, você também pode. Eu posso errar, eu sou ser humano, eu choro, eu tenho um time, eu tenho um partido político que eu gosto, eu posso gostar mais de preto do que de verde, eu posso cortar o cabelo igual... Não importa. Eu vejo que Deus ele não quer mudar nosso jeito, ele quer mudar nosso gênio. Então, por exemplo, se Deus quisesse mudar nosso jeito, a primeira coisa que ele fazia com o João Batista era mandar ele tomar um banho, parar de comer animal e vestir pele de bicho. Eu falo que Deus respeita a nossa personalidade, né, Lucinho? Sim, na Bíblia você vê que a base, eu sempre falo que personalidade é o temperamento mais o caráter. O temperamento, a base estrutural do sujeito, ela persiste após a conversão. Um erro que nós temos é que a gente quer engessar o cara naquele gospel way ali. Não, ser crente é essa caixinha aqui. E aí, quando alguém escapa da caixinha, a gente tira o brilho, a gente tira a criatividade, a gente tira a beleza do sujeito, né? Eu já fui vítima disso muito, porque eu fujo um pouco do padrão mais ortodoxo de ser. Então, teve um dia que um pastor me chamou para eu ir na igreja dele pregar. Eu cheguei com tênis All Star, uma calça jeans, uma camisa do Mickey. Mano, você tá maluco? Aqui, eu não fui crucificado. Eu tô aqui nessa live aqui, ó. Foi Deus. Aí ele falou assim: eu vou deixar você pregar, mas só porque para não passar vergonha. Eu preguei. Depois que eu preguei, eles vieram em cima de mim. Eu falei assim, irmão, vocês não tinham aqui um YouTube para saber como é que eu sou, não? Se você quer um pregador mais na veia de vocês, eu te apresento 1 milhão. Agora, o que eu tenho de especial e o que o Ismael tem de especial é exatamente o que nos diferencia e não o que nos coloca igual. Eu conheço um pastor, Ismael, que o cara é o cara mais sábio que eu conheço. O cara é pura sabedoria, ele é um Salomão, cara. Mas ele me ama, ele me ama. Eu fico ouvindo ele falar assim, eu não entendo nada de tão sábio que o cara é. Aí um dia eu falei com ele, aqui, por que você é meu amigo há 15 anos, hein, bicho? Porque eu sou um doido, um surtado. Você é um poço de sabedoria, a reencarnação de Salomão. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, eu preciso do que me falta e não do que me sobra. Então eu fiquei admirado porque ele celebrou a minha loucura, ele celebrou a minha paixão, ele celebrou meu jeito de ser, meus gritos, ele celebrou e eu o celebro daquele jeito. Ele é todo engomadinho, ele é todo... E eu amo ele daquele jeito ali. Então você está falando isso. A igreja critica pessoas que ousam sair daquele quadrado gospel ali, né? Mas agora dá uma palavra para a gente aí, antes de você fazer uma oração para nós, porque remédio não tem como você dar. Por aí. Aqui, ó, antes disso, o povo tá tudo pedindo aqui seu Instagram, @Ismael Sobrinho, não é isso mesmo? Ismael.Sobrinho. Ismael.Sobrinho, vocês têm que seguir, gente. Ó, as publicações do Ismael já me fizeram mais bem do que as idas no consultório. O cara pode... mas a gente tem que avisar que é nesse estilo doido aí, né? Eu também passo uns BO, viu, não sei. Sim, não. Eu posso pregar de chinelo, camisa colorida. Também já tive as minhas encrencas, né? Sim. Tem lugar que a gente não volta, né? Não,
tenho... não vou entrar nesse assunto, não, vai ficar Por gravado lá. essa live. Mas é o seguinte, eu quero deixar uma palavra, é isso, assim, eu gosto muito, que a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E a Bíblia diz que nós não temos um sacerdote que ele é incapaz de entender os B.O. humanos. Porque Jesus, ele foi o homem, cara. Ele sabe o que é as taras, o que é as encrencas, o que é você querer fazer uma coisa e você não conseguir. O apóstolo Paulo viveu esse dilema. Poxa, tanto que eu quero fazer, eu não consigo, eu faço a merda que eu não queria. Então... o chamado que eu faço para todos é um chamado de se humanizar, mas é um chamado para a gente orar nessa quarentena para que a gente morra, para que a gente possa morrer. A nossa inteligência é o contrário do que vinha sendo ensinado por aí. A nossa inteligência ela tem que ser humilhada para que o Senhor possa colocar o brilho dele em nós, para que o Senhor possa colocar os pensamentos dele em nós, para que o Senhor possa colocar a mente dele em nós. Nós temos que ter a mente de Cristo, não é uma mente de empoderamento humano. Então, eu tenho assim, muita preocupação com isso, e eu acho que essa pancada que Deus está dando, ela vai ser top para nós, cara. Ela é uma pancada no ego, ela é uma humilhação coletiva, ela é um confronto geral que vai nos fazer muito bem. Então, eu quero que as pessoas... Não é para você ficar deprimido com o que está acontecendo, não é para você ficar ansioso com o que está acontecendo, é para você se realinhar com o Senhor, porque se você conecta com o Senhor, você descobre o seu propósito, você descobre a sua vocação. Nós vamos sair melhores, nós vamos sair crentes mais sensíveis, menos humanizados, menos empoderados. Então, eu acho que o nosso caminho é esse, assim. Nós vamos ter, não é uma geração de crente mais forte no sentido eu sou o cara, nós vamos sair crentes, Senhor, eu sou uma formiguinha, se o Senhor quiser parar o mundo, o Senhor para sem dar um tiro, o Senhor não precisa de nada, o Senhor faz tudo, né? O apóstolo Paulo diz, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu sou forte. O dia que você, a sua maior força reside nas suas antigas feridas, né? Sim. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Jesus fez, Jesus entrou no lugar onde eles estavam e mostrou-lhes as mãos e o lado, só que estava curado. Então, qual que é o segredo que a gente tem aí? Expor a sua ferida, que Deus já pôde tratar, cura outras pessoas. Então, quando você se abre para a cura, você se torna uma vacina para ajudar outras pessoas. Essa live aqui, tem 1 milhão de pedidos aqui assim, salva a live, salva a live. Eu não só vou salvar a live, como amanhã eu vou colocar ela no meu canal do YouTube para vocês terem acesso lá. Agora fala um minutinho do seu livro e de como é que a galera adquire o seu livro. O livro dele é muito bacana, sobre depressão. Eu tô com uma proposta esse ano, se Deus quiser, também lanço de ansiedade. Eu estou fazendo uma série de livros pela editora Vida, que é para desmistificar as doenças mentais para os cristãos. Então, o primeiro livro foi esse, Depressão, que todo cristão precisa saber. Depois eu vou postar lá no meu Instagram e aí eu compartilho para vocês. Vocês podem achar na Amazon, na Apple Books, todas vocês acham nesse sistema. É um livro que é um manual, é um guia para ajudar cristãos que estão com depressão, querem ajudar pessoas, não sabem como ajudar. E eu posto muita coisa lá no Instagram, eu acho que também tem muito conteúdo gratuito e que a gente, para quebrar um pouco esses tabus, porque eu acho que a gente precisa falar dessas coisas, né? Acho que é bem bacana. Sim. Ô, Ismael, eu te agradeço demais. Eu tenho certeza que muita coisa que você falou, eu tô lendo aqui, porque eu fico te ouvindo, mas eu fico lendo os comentários. Muita gente falando assim, foi tudo que eu precisava ouvir. Por favor, salva a live, me tocou demais. Eu queria pedir mesmo a você, segue lá o Ismael, ismael.sobrinho. Lá tem todo o contato dele, porque tem gente aqui pedindo seu telefone, pedindo... mas através do Instagram o pessoal consegue... o Ismael está aqui em Belo Horizonte, é o consultório dele, né? Mas o Ismael também viaja por aí, ministrando aí nesse Brasil todo aí.
E, e o livro que você consegue através desse... Você citou aí, né? Como é que faz para conseguir o livro? O que você fala aí para encerrar? Não, só deixar essa palavra de fé. Nós vamos ter, sim, um mundo onde nós podemos contar com o Senhor para vencer. Então, assim, vamos encher de esperança, desconectar da televisão. A nossa agenda não é a das mídias sociais, não é a agenda da mídia. A nossa agenda vem do Senhor. Deus vai cumprir os propósitos da nossa vida. Você é prova disso, eu já vi seu testemunho. Não tem BO, não tem encrenca, não tem fragilidade, não tem fraqueza nossa que impede os planos de Deus. E eu também sou prova disso. Então a gente tem que crer que os planos de Deus para nós, eles não vão ser frustrados pelo coronavírus e pela pandemia. Os planos de Deus, eles são imutáveis, né? Amém. Vamos fazer Então, uma oração Deus abençoe aqui, a galera. todos. Vamos fazer uma oração aqui por eles. Vamos. Querido, eu te agradeço pela vida de cada um que está nos assistindo. Eu quero te pedir que o Senhor toque cada um, cada uma. Quem disse que não está conseguindo dormir, quem disse que está se sentindo sufocado, ansioso, triste, nervoso, depressivo. Eu vi até alguns colocando aqui com muita vontade de morrer. Que o Senhor possa fazer dessa dor e dessa parada um momento para a gente voltar a ser gente. E a gente ser curado pelo Senhor. E a gente entender que a nossa suficiência está em Ti. Nós abençoamos cada um, cada uma. E nós, eu, Ismael, aqui, literalmente, colocamos esse pessoal hoje na cama para dormir em paz, com o coração em paz, sabendo que o Senhor não perdeu o controle de nada, e o Senhor vai fazer algo extraordinário na vida de cada um, de cada uma. Eu os abençoo, nós os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. O Instagram me avisou aqui que falta 1 minuto para a live acabar. Eu vou salvar a live. Mas aí eu vou, além de salva 24 horas, eu vou pôr ela no meu canal do YouTube, que aí vai ficar lá direto para o pessoal ouvir esse papo nosso aqui. Deus te abençoe demais, Mael. Eu também, um abração para aquela todos. Corrida junto. Vamos fazer sim, aquela esperar corrida passar um pouco. Abraço, tchau. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.